Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar o que seria o passo a passo de todos os procedimentos e configurações que você precisa fazer para utilizar esse recurso de zeramento automático ou zeramento utilizando um probe, ok? Que resumindo, basicamente a gente vai dar um comando no programa e com a ajuda do probe e tudo mais, o Z ele vai descer, vai tocar no probe. A partir do momento que ele tocou no probe, ele faz os cálculos baseado, obviamente, nas configurações que a gente coloca e já está, vamos dizer ali, a máquina apta para trabalhar como normalmente a gente faz de forma automática. Só mencionando que isso não é algo essencial, precisa ter isso ou algo do tipo. Não, normalmente a gente pode fazer aquele zeramento manual, descer até encostar no material, colocar o papelzinho para saber que está tocando. Em muitas situações não tem nem problema de estar muito, vamos dizer assim, muito tocando no material, né? Entrar até um pouquinho no material, porque cada caso é um caso. Só que pode ser que em determinadas situações, pode ser que essa possibilidade de utilizar o probe facilite aí no seu dia a dia. A gente tem que utilizar o que é mais prático, o que é mais eficiente. Principalmente, às vezes, falando para quem faz gravação superficial e tudo mais, talvez o probe seja uma melhor alternativa, né? Para ter aquela precisão garantida. Mas, enfim, aí na sequência do vídeo eu vou mostrar o passo a passo. Também, durante o vídeo, depois que eu mostrar como que faz a configuração, eu vou comentar um pouco a respeito de uma situação que, assim, muita gente tem CNC e nem, às vezes, nem tem conhecimento dessa possibilidade de trabalhar zerando na superfície do material ou na superfície da mesa. Aí eu vou comentar um pouco a respeito disso. Aí, a princípio, fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, o grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral, programação, construção, para quem tiver dica, para quem tiver dúvida, posta lá que o pessoal está sempre ajudando. E assim a gente vai seguindo. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar de adicional? A gente vai precisar do probe, tá? Só que o probe, você pode facilmente fazer um probezinho caseiro. O probe nada mais é do que o seguinte, a placa controladora da CNC, ela tem lá as portinhas onde a gente liga os motores e tudo mais, e existem aquelas portas que são as in e out, ou as portas de entrada e saída de sinal. Quando a gente vai utilizar um probe, a gente vai utilizar uma dessas portinhas de entrada. A gente vai estar enviando um sinal para a placa, para dizer alguma coisa aconteceu. Então o probe nada mais é do que ele funciona como um interruptor. A partir do momento que ele tem contato entre a garrinha e a partezinha aqui que fica a base, é a mesma coisa que a gente estivesse ligando um botão ou enviando sinal, alguma coisa aconteceu. No caso do probe, ao ter esse sinal, o programa ele entende que ali ele vai fazer o zeramento, descontar a altura do probe e tudo mais. Aí nesse ponto, já mencionando que assim, aqui obviamente eu estou utilizando o programa Mac 3, o exato vale para o programa Mac 3. Outros programas têm essa possibilidade, têm esse recurso, outras plaquinhas também. Mencionando que mais especificamente aqui eu estou utilizando a famosa ali, a plaquinha vermelhinha, que seria a LMR EcoMotion. E também mencionando o aspecto relacionado à placa e para também fazer o uso do probe. Se você for utilizar probe, isso vale para probe, fim de curso, qualquer uma das funcionalidades que estejam ligadas às portinhas de entrada e saída da placa, você precisa fazer a alimentação da plaquinha, ou com 12 ou com 24 volts. Aí tem os pinos lá que você liga a alimentação.
Sempre é questionamento, posso utilizar a mesma fonte que alimenta os motores para alimentar a placa? Pode, desde que isso não cause nenhum tipo de interferência. Porque sim, pode ser que eu estou utilizando a mesma alimentação, está interferindo em alguma coisa e tudo mais. Aí não vale a pena, e você coloca uma fontezinha independente. Para a funcionalidade da plaquinha, uma fontezinha vou dizer, essas fontezinhas normais de 12 volts mesmo, parecida com fonte celular, de 1 ampere é mais do que o suficiente. Então, para essas funcionalidades, precisa, ok? Aí fica a questão, se você vai fazer um plugzinho ou vai comprar um, porque é baratinho. Inclusive, quando eu fui comprar um, é bom, obviamente, se você depende do trabalho da CNC, ter uma plaquinha reserva. Aí quando eu comprei a plaquinha reserva, eu aproveitei e comprei o probezinho também, já feito, a garrinha jacaré, já vem tudo certinho. Se não, dá para você fazer uma basezinha de um material condutivo, obviamente, e uma garrinha jacaré. Agora, o que a gente precisa fazer de configurações? Primeiramente, aqui no programa, você tem que primeiro ativar ou, caso já esteja ativo ali, deixar adequadamente como você quer utilizar o que seria o probe. Quando você entra aqui no programa, aí você vem aqui em config, portas, não sei se eu tiver traduzido, aí vai estar portas e pinos, portas e pins, tá aqui. Aí você vem aqui, ó, em input sinais, que é o que eu disse, os sinais de entrada. Então, quando o probe ele toca ali, ele fecha o contato, ele está enviando um sinal para a placa. Aí você vai vir aqui, vai descer aqui nas opções, você vai vir aqui, ó, que aqui tem a opção de probe, ó, probe. Aí ele precisa estar ativado. Para quem utiliza essa plaquinha RNR EcoMotion ali, a porta é sempre 3 e o pino aqui, então é seguindo a ordem, lá vai ter os pinos, né? Aí o primeiro pino é o pino 1, o segundo pino é o pino 2, 3 e 4. E isso quando a gente está falando de entradas. E o mesmo vale para saídas também, que é aqueles pino out. Daí o primeiro lá na ordem é o número 1, depois o 2, 3 e tal. Aí especificando aqui é o pino que você está utilizando. Não tem uma questão, tem que ser esse ou tem que ser aquele. Aqui eu estou utilizando o pino 1. Mas se eu quisesse utilizar o 2, eu poderia. Só tem que ver se não está em conflito com alguma situação. Porque, por exemplo, outra possibilidade, ó, o E-Stop, que eu posso colocar um botão de emergência ali para quando eu apertar ele, a máquina parar tudo. Aí, por exemplo, a princípio o E-Stop ele estava configurado no pino 1, mas não, eu quero utilizar o pino 1 para o probe. Então eu venho, coloco o pino 1 aqui e o E-Stop vai ser o 2. Então isso é uma primeira configuração que você precisa fazer aqui no programa. Nesse ponto, você já pode testar se está respondendo certinho. Porque se você entrar aqui na última opção aqui, ó, que está Diagnostic, aí aqui ele tem, vamos dizer assim, quando alguma coisa acontece ali na máquina, ele vai acender alguma coisa aqui. Eu só vou ligar a alimentação da máquina, porque, enfim, para fazer esse teste precisa estar com a alimentação. Depois de ativado ali, aí você vai lá no seu probe e vai fechar o contato. Ou seja, no meu caso ali, tocar a garrinha jacaré na base. Agora observa aí na tela, estou encostando agora aqui, ó. Tá vendo que acendeu uma luzinha ali, ó? Perto de onde está o mouse. Aqui. Então, enfim, ele está reconhecendo o sinal. Então, antes mesmo de testar na prática, depois colocar o script e tal, testa se tem o sinal do probe. Pode ser que, às vezes, a porta não está legal, a porta lá de entrada. Se por algum motivo ela não estiver funcionando, aí você vai lá na configuração que eu mostrei, testa 2 e muda, obviamente, o fio para 2 e depois para 3. Porque sim, são componentes eletrônicos, eles podem apresentar defeitos. Então, enfim, já fizemos ali a questão de
deixar o probe ativado. Agora a gente vai precisar de um script. O que é um script? É um código ali que ele vai fazer com que o programa que lê e tudo mais se comporte de determinada maneira. No caso do probe, para o zeramento do Z, basicamente a gente vai pedir para o Z se movimentar através desse script até que ele tenha o sinal de toque. A partir do momento que ele tem o sinal de toque lá do probe, que a gente vai mostrar ali na prática, aí com base nas configurações que tem nesse script, ele vai subir o Z em uma determinada altura e também da mesma forma ele vai fazer o zeramento, reconhecendo de acordo com o tipo de zeramento que a gente está trabalhando, porque daí eu vou comentar um pouco a respeito do zeramento na superfície do material e na superfície da mesa. Aí aqui, ó, para fazer a configuração do script ou para colocar o script, vai ser o seguinte, a gente vai vir em Operator e tem uma opção aqui, ó, Edit, Button, Script, ou para editar aqui o script do botão. Quando você clica aqui, ó, observa que alguns lugares que é possível editar o script, eles estão piscando. E um deles é esse daqui, ó, que é justamente o botão que depois na prática a gente precisa apertar para a máquina iniciar o processo. Quando eu clico aqui, ó, vai abrir essa janelinha e aqui vai estar o script. Esse script eu vou deixar para quem quiser utilizar o seguinte. Você vai acessar o site, ó, feito de madeira, mas coloca o www porque senão ele não reconhece, tá? www.feitodemadeira.com.br. Você vai vir para essa primeira página aqui. Logo aqui vai ter a opção, ó, download. Aí aqui você vai vir na opção 5, ó, 5. E aqui, um pouquinho mais para baixo, aqui eu vou colocar esse vídeo que eu estou gravando, e aqui está o script, tá vendo? Só que você não precisa copiar ele daqui, ó. Pode ver que aqui tem um botãozinho, ó, de copiar. Quando você clica aqui, ó, automaticamente ele já copiou para a área de transferência do computador. Depois é só você colar no lugar que você vai fazer a configuração. Enfim, aqui tem a opção para quem quiser fazer doação via Pix. Mas enfim, tá? Então www.feitodemadeira.com.br, download, opção 5, vem aqui no script e só clica aqui, ó, ele já copia. Aí no programa, provavelmente o seu aqui ele vai estar em branco, tá? Vamos até deletar aqui, ó. Provavelmente o seu vai estar em branco, aí você vem aqui e usa a opção paste aqui ou colar se tiver traduzido. Feito isso, colocou aqui, aí é simplesmente salvar. O que você precisa fazer de configurações aqui, nesse script? Esse zprobe, isso daqui é basicamente o seguinte. Quando a gente der o comando, o quanto Z ele vai descer antes de desistir de procurar o probe. Ou seja, às vezes eu dei o comando, ele desceu, não encontrou, aí ele para essa ação. Então aqui a gente coloca aqui, ó, no caso como é Z, ele está descendo, um valor, vai ser sempre um valor negativo. Eu deixei menos 30 aqui, ou seja, ele vai tentar por 30 milímetros. Se ele não encontrar, ele cancela a ação de procurar o probe. Aí cada um coloca aí o que achar coerente. Porque geralmente a gente traz o Z próximo do probe e aí a gente dá o comando. Tá? Não vai deixar ele lá no alto e dar o comando para ele descer. Mas aí cada um coloca como quiser. Esse Z feed aqui qual a velocidade que ele vai descer procurando o Z. Então é bom deixar a velocidade baixa, 100, no máximo 200. Às vezes ele descer devagarzinho ali, vai que você percebe que ele já tocou no probe e não reconheceu, ou às vezes cortou algum fio, você pode cancelar ainda. Então deixa a velocidade baixa. Esse Z offset aqui, ó, é a altura do probe. Então você vai pegar o seu probe, seja o probe já feito, se você comprou, vai pegar o paquímetro, vai tirar a medida certinha dele ali e vai colocar o valor aqui.
Se deu a 19,5, coloca 19,5. No caso do meu, ele tem ali 19,25 milímetros. Ok? Aqui embaixo também tem aqui que no caso está mais 20, ou seja, depois que ele tocou o probe, quanto você quer que ele sobe? No meu caso aqui eu deixei 20, ou seja, ele vai tocar o probe e a partir do probe ele vai subir mais 20. Porque no caso, assim, muitas CNC elas vão ter sistema de coleta de pó e tal. Nesse ponto é interessante que se você utiliza coletor de pó e tal, na hora que você mandar o Z subir, coloque ele para que ele suba o suficiente para depois você encaixar o suporte do aspirador. Porque senão subir um pouquinho, depois você tem que vir aqui e subir um pouquinho mais, você já pode colocar por aqui para ele subir o suficiente. O do restante aqui não muda nada. Talvez, se você quiser mudar aqui, uma coisa que é interessante, aqui, ó. Isso daqui, ó, esse GP, que tá P2.0, isso daqui é o seguinte, quando eu dou o comando ali, quando eu dou o comando para iniciar, para procurar o probe, ele aguarda 2 segundos. Se você quiser que aguarde 5, 6, porque às vezes o computador está longe da máquina, então você dá o comando aqui e pode ir lá próximo para posicionar o probe e tudo mais. É isso daqui. Então ele espera, depois que eu clico no botão, ele espera 2 segundos para iniciar o procedimento. Feito isso daqui, tá? Se você obviamente alterou alguma coisa, você volta aqui e salva. Da mesma maneira, às vezes quando você for fechar, que se você não salvou, ele vai acusar que precisa salvar. Então a partir de agora, tudo já está feito. O probe já está ligado, o probe está ativado e o script está acionado. Então, quando eu vou iniciar um trabalho, eu vou posicionar a minha máquina ali num determinado local, tá? Como a gente normalmente faz. Então, eu coloquei esse pedaço de material aqui, vai ser só de exemplo, tá? Aí eu venho aqui, aí eu vou vir aqui, vou posicionar a máquina aonde eu vou iniciar, né? O básico, a gente vai zerar o que seria o X e o Y. Aqui é meu X e o Y. E nesse momento, obviamente, aí a gente já vai fazer a colocação aqui do probe para fazer o zeramento. Então prende a garrinha na ponta da fresa, deixa o Z aqui, a basezinha bem embaixo do eixo Z, ou bem embaixo da fresa. Nesse ponto, é aquela questão, né? A gente não vai deixar o Z lá em cima para depois dar o comando. Então já desce próximo do probe. Aí vamos aqui no programa. E no programa vai ser justamente clicar no botão aqui, ó, Auto to Zero. Ou se o seu tiver traduzido de alguma forma, vai estar como zeramento do eixo Z. Ou zeramento do eixo Z. Zeramento da ferramenta. Aí quando eu clico aqui, pode ver que ele espera um pouquinho e depois vocês vão escutar a minha máquina começar a se movimentar o eixo Z, que é aquela questão dos 2 segundos que tem, ó. Cliquei. Tocou, aí ela sobe o quanto eu configurei. Tá vendo? E basicamente é isso. Agora aqui está feito tudo o que é necessário para a questão do zeramento automático. Agora, complementando o que eu comentei em alguns momentos, vou só desligar aqui, não tem esse barulho muito chato. O que eu comentei em alguns momentos é aquela questão que você pode sim trabalhar com 2 situações: zeramento na superfície do material e zeramento na superfície da mesa. O zeramento na superfície do material, como todo mundo já conhece, é mais ou menos o que foi feito aqui com o probe, ou se você quiser descer de forma manual,
Encostou aqui, zerou lá, seja sendo pelo probe ou clicando no botãozinho Z lá, que vai ser a mesma situação. A gente zera na superfície do material. Ou a gente pode zerar na superfície da mesa. O próprio nome já diz. Então, se eu quisesse zerar aqui, mesmo utilizando o probe ou de forma manual na superfície da mesa, eu tenho que zerar onde é a superfície da minha mesa. No meu caso aqui, obviamente, como eu utilizo essas ripinhas aqui para facilitar depois o processo de nivelamento, porque eu só nivelo as ripinhas, é sobre as ripas. Aí fica a questão, mas qual que é, como que utiliza, como que funciona? O primeiro ponto importante aqui é o seguinte: se você escolheu e não tem uma configuração que você coloca ali para dizer, olha, eu vou zerar aqui ou não. O arquivo de corte, ele que traz essa informação. Por exemplo, eu utilizo o Aspire. No Aspire, quando a gente vai criar um arquivo de corte, nos primeiros passos, que a gente vai colocar o tamanho do material e tudo mais, lá tem uma opção perguntando se você quer zerar na superfície da mesa ou na superfície do material. Então, enfim, lá no programa eu escolhi na superfície do material, ok. Eu tenho que zerar na superfície do material, porque daí o programa entende ali e tal, depois que fizer o zeramento, que dali do ponto zero ele pode descer 15. Tá? Se eu escolhi na mesa, da mesma forma, com base no arquivo de corte, se eu disse que eu vou zerar na mesa e eu zero na mesa, ele entende que dali para cima tem 15 milímetros de material. Tá? Aí fica a questão, qual utilizar? Em que situação talvez seria melhor utilizar um ou outro? O primeiro aspecto positivo de zerar na mesa é o seguinte: zerando na mesa, falando para quem tem mesa de madeira, que não é um problema, a fresa passar na madeira, vai cortar, vai deixando irregular, depois tem que fazer o passo de nivelamento, mas você zerando na superfície da mesa, vai fazer com que a necessidade de dar um passe de nivelamento seja prolongada. Vai, com certeza. Mas, falando também de mesa de madeira, por si só, às vezes é variação de tempo, a mesa ela dá uma certa variada. Não importa, eu posso dar um passe de nivelamento hoje e tipo daqui 5 dias, mesmo a mesa não estando riscada, em algum ponto ela pode estar um pouquinho mais baixa. Então esse aspecto de zerar na superfície da mesa vai fazer com que às vezes você, ao cortar a peça, ainda ela fique com uma camadinha de material. Só que assim, essa situação de zerar na superfície da mesa também, daí quando a gente já fala de mesa de alumínio, mesa de ferro, que seja e tal, é o mais indicado, obviamente, porque não tem como. Às vezes você está utilizando uma fresa para cortar madeira, não tem como também ela entrar no material. Entrou no material. Ela entrar na mesa. Entrou na mesa, ela quebrou. Então é uma garantia, porque você determina, quando a gente zera na superfície da mesa, que é o limite que a fresa vai descer. Se tiver configurado certinho, ela vai passar triscando a mesa. Ela não chega nem a encostar. Só que não dá para garantir essa precisão falando de uma mesa de madeira. Uma mesa de metal, uma mesa de alumínio e tudo mais, sim. Aí tem essas questões, né? Seriam vantagens zerar na superfície da mesa. Na superfície do material, qual seria a melhor situação, ou talvez, até na questão também de estar utilizando probe, quando a gente falar de gravação superficial? Porque daí tem aquela precisão garantida que dali ele vai descer só um determinado tanto. Entre um e o outro, obviamente, para o dia a dia, zerar na superfície do material, eu acho que é mais prático, é mais eficiente, porque até pelo aspecto que às vezes a gente coloca a chapa aqui para cortar e a gente vai zerar na mesa, a gente tem que sempre considerar, já deixar um espacinho
para fazer o zeramento na mesa. Agora, quando a gente vai zerar na superfície do material, em qualquer lugar que ele tiver, a gente leva a máquina ali e coloca em cima. Se tiver espaço para zerar na mesa, sem problema. Mas, na maioria das situações, é mais prático zerar na superfície do material.